Neste vídeo eu vou resolver uma equação do segundo grau, onde o valor do delta vai ser um número negativo. Devido a isso, as suas raízes vão ser números complexos. Então vamos lá para a resolução do exercício. A equação que eu tenho que resolver é x elevado a 2 menos 4x mais 5 igual a zero. A primeira coisa que a gente faz é identificar os coeficientes a, b e c. O valor do a é o número que vem acompanhando o x ao quadrado. Só que nesse caso aqui, ó, não temos esse número. Então, subtende que é o número 1. Então, o valor do a é 1. O valor do b é o número que vem acompanhando a letra x. Neste caso, menos 4. E o valor de c é o que sobra. No caso, o número 5, ou mais 5, né? Fica a critério. Vamos utilizar a forma do delta. B elevado a 2 menos 4 que multiplica a que multiplica c. Vamos agora substituir o valor de b pelo menos 4 e repetir o 2, que é o expoente. Repete aqui o menos 4, substitui o a pelo número 1 e substitui o c pelo número 5. Nesse caso aqui, ó, da substituição, eu utilizei o parênteses. Resolvendo a potência, o resultado vai dar 16. Resolvendo aqui as multiplicações, fazendo o jogo do sinal, menos e mais vai dar menos, com o outro mais, continua menos. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. O resultado dessa subtração vai dar menos 4. Porque a gente repete o sinal do maior em valor absoluto, né, sem sinal. No caso maior, entre 16 e 20 é o 20. O sinal dele é menos. Então repete o menos e diminui. Então nesse caso aqui, ó, o valor do delta deu menos 4. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai usar a fórmula de Bhaskara. Só que a fórmula de Bhaskara, em algum momento dela, você vai ter que achar raiz de delta. Só que dentro dos números reais, não existe raiz de número negativo. Qual vai ser o artifício que eu vou utilizar? Todos sabemos que qualquer número positivo multiplicado por menos 1 vai dar o próprio número negativo. Então esse artifício é que eu vou utilizar. Ó. O menos 4 é a mesma coisa que 4 multiplicado por menos 1. Bem, mas por que eu fiz isso? Porque lá na definição de números complexos, já estudamos que i elevado a 2 é a mesma coisa que menos 1. Ou seja, menos 1 também é a mesma coisa de i ao quadrado. Então, ó, no lugar desse menos 1, eu coloquei o i ao quadrado. E aí, o meu delta passa a ser 4i ao quadrado. Esse número aqui, ó, ele é um número positivo. Aí já é possível você encontrar as raízes. Agora vamos para a forma de Bhaskara. A forma de Bhaskara, ela fala o seguinte, ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Esse menos antes do b significa que é o oposto do valor de b. Se o valor de b é positivo, o oposto dele é negativo. Se o valor de b é negativo, o oposto é positivo. Como o valor do b, ó, é menos 4, então o oposto de menos 4 vai ser 4. Mais ou menos. Agora vamos achar a raiz de delta. Bem, mas quem é o valor do delta? O valor do delta é 4i ao quadrado. Aí a gente vai achar a raiz de 4, que é 2. E para você achar a raiz de i ao quadrado, você repete o i e divide o expoente dele por 2. Ou seja, ó, raiz de i ao quadrado. Você vai repetir o i e dividir o expoente do i, que é 2, por 2, que no caso vai dar 1. Ou seja, i elevado a 1 é a mesma coisa que i. Resumindo, a raiz de i ao quadrado é i.
Então, a raiz de delta, que é 4i ao quadrado, passa a ser 2i. E na parte de baixo, você multiplica, ó, 2 vezes o valor do a. Só que o valor do a é 1. Então, quando você multiplica 2 vezes 1, vai dar 2. Bem, aqui ó, eu tenho uma equação onde, em algum momento dessa equação, eu tenho ao mesmo tempo o sinal de mais e o sinal de menos. Então, não é possível resolver ao mesmo tempo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação e vou dividir ela em duas partes. Na primeira parte, que eu vou chamar de x1, eu vou usar o sinal de mais. E na segunda parte, que eu vou chamar de x2, eu vou usar o sinal de menos. Então vai ficar o seguinte: x1 é igual a 4 mais 2i sobre 2. Só que aqui, ó, esse 4 mais 2i eu não posso somar. Por quê? Porque o 4 ele é o número, é só o número, e o 2i tem número e letra. Então eu não posso efetuar essa conta. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 4 e vou dividir por 2. E vou pegar o 2i e também dividir por 2. Nesse caso, eu vou dividir aqui, ó, 4 por 2, que vai dar 2. E 2i por 2 vai dar 1i. Só que 1i você pode escrever apenas i. Então eu já achei a primeira raiz. Isso aqui é um número complexo. Agora vamos achar o x2, que é a segunda raiz. 4 menos 2i dividido por 2. Bem, se eu não posso somar um número com um termo que tem letra, eu também não posso diminuir um número com um termo que tem letra. Vou usar o mesmo critério que eu fiz aqui na soma. Então eu vou pegar o 4 e dividir por 2. E vou pegar o menos 2i e também dividir por 2. Efetuando as divisões, ó, 4 por 2 deu 2. Menos 2i dividido por 2 deu menos i. Como foi dito no início, eu tenho duas raízes formadas por números complexos, sendo que uma é o conjugado da outra. Então a solução, ou as raízes da equação x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a 0 vai ser 2 mais i e 2 menos i.